Agência pública. Ex de Constantino trava batalha judicial pelo direito de ver o filho. Essa é uma história bastante complicada aí, envolvendo o nome da extrema-direita, Rodrigo Constantino, e uma questão muito pessoal. Vamos saber mais sobre essa história com o nosso Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Pedro Zambarda, me explica essa história porque eu não tô sabendo nada sobre esse caso. A gente vai... As matérias da agência pública é tipo revista Piauí, né? São matérias gigantescas, é da minha colega Amanda Aldi, que é uma baita repórter, eu gosto muito do trabalho dela. E... assim... E justo na semana... Foi uns dias antes do Rodrigo Constantino fazer esse ataque ao Felca, dizendo que a esquerda que é pedo e tal, e esse tipo de coisa. No caso, Ana, você vai... Bom, é aquelas coisas envolvendo uma criança, envolvendo um relacionamento, enfim. Vamos ler aqui a reportagem da Amanda. Eu vou ler os trechos iniciais e eu separei aqui mais ou menos algumas partes. A ex-mulher do Rodrigo Constantino está travando uma batalha judicial pelo direito de ver o próprio filho. Entra até na questão ideológica, entra nos comportamentos do Rodrigo, segundo a mulher, e aí a Amanda teve acesso ao processo, e a gente vai falar um pouco a respeito disso. Carolina Foglietti acusa o jornalista e ideólogo de extrema-direita de impedir que ela visite a criança nos Estados Unidos. Vamos ler aqui. Carolina Foglietti, ex-esposa do economista, jornalista e ideólogo de extrema-direita Rodrigo Constantino, vive há 3 anos um drama judicial. Tenta voltar a conviver com o filho mais novo, de 7 anos, que vive sob a guarda do pai nos Estados Unidos, mas é impedida pelo ex-marido, segundo uma decisão judicial emitida por um tribunal da Flórida. Ela o acusa de violência psicológica, violência vicária, quando o filho é usado como instrumento para ferir a mulher, e de tentar interná-la compulsoriamente. Eu quero contar só uma história minha muito rápida do Rodrigo Constantino. A única vez que eu tive o desprazer de fazer uma reportagem sobre ele era sobre ataques que ele fazia a grupos feministas no Rio de Janeiro. Então não é de hoje. Assim, as coisas não são uma coincidência. Eu acho muito curioso quando eu vejo isso aqui acontecendo. O casal se divorciou em 2019. Na época, firmou um acordo de guarda e convivência nos Estados Unidos, onde vivia, depois foi homologado no Brasil. Entre outros pontos, o acordo previa que Foglietti teria os mesmos direitos de guarda do ex-marido. Pouco depois do divórcio, o casal decidiu dar uma nova chance para a relação e voltou a morar junto. Foglietti, a ex-esposa, diz que foi um período turbulento de muitas brigas, em que ela adoeceu emocionalmente e começou a fazer tratamento para transtorno de déficit de atenção, TDAH e ansiedade. Nesse período, Rodrigo Constantino teria exigido a inclusão de uma cláusula no acordo do divórcio para permitir que, se Foglietti apresentasse problemas mentais, ele teria o poder de tomar as decisões sobre sua saúde. Ela aceitou e a cláusula foi incorporada. Na época, ela trabalhava como produtora do marido, marcando entrevistas e organizando a sua agenda, e em uma seguradora. A companhia a convidou para participar de um congresso de seguros em São Paulo. Ela pediu permissão ao marido, que comprou a passagem. Combinaram de, na volta, os dois entrarem em uma terapia de casal. Poucos dias antes do embarque, porém, Foglietti diz que Constantino a convenceu a ir para um hospital para ter uma segunda opinião sobre o seu tratamento. Quando chegou lá, ela descobriu que havia um pedido para que ela fosse internada pela Baker Act, uma lei estadual da Flórida que autoriza a internação involuntária por problemas de saúde mental a pessoas que ofereçam risco a si mesmas ou a outras pessoas. Cara, é uma história, você vai lendo e vai ficando cada vez pior, tá? Eu trouxe alguns trechos, eu nem vou ler ela inteira, recomendo que vocês leiam na íntegra depois na agência pública, mas vamos trazer só os principais pontos. Deixa eu chegar aqui já direto nesse trecho. Aqui, ó. Aqui, perto do... Foglietti afirma que foi ao psiquiatra assim que chegou no Brasil e o profissional disse que ela estava em boas condições de saúde, que não havia motivo para que ela fosse internada. De acordo com ela, Constantino ficou contrariado com a recusa do médico brasileiro e, como vingança, começou a restringir os contatos da mulher com o filho
que na época tinha 4 anos. Perto do fim da viagem, Fogliette contou ter recebido a notícia de que o ex-marido havia obtido uma decisão da justiça americana que impedia totalmente o contato dela com o filho. Para retomar a convivência, ela teria que submeter a um tratamento psicológico, obrigatoriamente com um profissional escolhido pelo ex-marido, e passar por uma terapia de reconexão com a criança, chamada reunificação familiar. Uma audiência do caso ocorreu no dia 6 de junho de 2022, no tribunal da 17ª Vara da Flórida, sem a presença de Fogliette, ou seja, a revelia dela, né? Ela foi notificada em um e-mail que não costumava acessar, e só viu depois de passada a audiência, portanto sequer foi ouvida. Ele alegou no processo que a ex-mulher seria emocionalmente instável, teria abandonado o filho ao sair de casa e ameaçado de levar o filho dos Estados Unidos. A decisão que modifica o acordo do divórcio não foi homologada no Brasil. Para Fogliette, ela usou a cláusula que lhe dá poder sobre a saúde para colocá-la na imagem de que seria uma má influência para o menino. Nunca fiz mal aos meus filhos, pelo contrário, e agora estou vivendo esse pesadelo. Para ela, as ações do ex-marido são uma punição por ela não ter aceitado mais viver sobre as regras dele. Eu tenho certeza que se eu não tivesse saído de casa, a minha sanidade mental não teria sido questionada. Ainda segundo ela, o pedido teria sido feito para inviabilizar na prática o seu direito como mãe, porque ordena que ela pague pela terapia de reunificação, que deve ser feita nos Estados Unidos e tem alto custo. Ele sabe que eu não tenho condições financeiras. No casamento, ele controlava o dinheiro em casa. Segundo Fogliette, em conversas, Constantino disse que ela iria gastar o dinheiro à toa caso que tentasse ir para os Estados Unidos. Ela teria dito que ele iria para Miami em agosto de 2022 ver o filho, mas ele teria respondido que falaria apenas com os advogados da ex-mulher e que se ela embarcasse, quebraria a cara. Vamos para uma última discussão nessa questão, além do problema da criança, que é o seguinte, tá no finalzinho da matéria, e aí a gente vai conversar um pouco mais a respeito disso. O Rodrigo Constantino e Fogliette ficaram juntos por mais de 20 anos e tiveram 2 filhos, que hoje têm 23 anos. O namoro começou no fim da adolescência, bem antes dele se tornar um dos principais porta-vozes da extrema-direita brasileira e um dos alvos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no inquérito das fake news. Conservador, Constantino costumava defender a tradição do matrimônio e, antes da separação, não poupava elogios à esposa. Em sua coluna no aniversário de 15 anos de casamento, ele a chamou de companheira de lutas, parceira de sonhos, porto seguro de momentos difíceis. Mas, de acordo com Fogliette, as coisas mudaram quando ele começou a expressar divergências. Não vou entrar no... começou a expressar divergências. Quando ela começou a... Quando ele tava divergindo, tava tudo bem. Quando ela passa a manifestar, quando a mulher passa a ter a sua própria opinião, você sempre vira um problema pro homem, especialmente quando você é um ideólogo extremista de direita, né? Ou, enfim, quando você faz abusos desse tipo. Ele tem uma visão geralmente machista, não admite que uma mulher queira trabalhar fora de casa, por exemplo. Então eu comecei a querer sair daquele espaço e ter meu próprio trabalho, a minha própria fonte de renda, e as coisas começaram a ficar ruins. Não vou entrar no mérito do que é certo ou errado e nem quero descredibilizar ele. A gente vive numa democracia, graças a Deus, mas quando você não tem espaço, liberdade de expressão dentro da sua casa, ao longo dos anos vivendo em outro país, sem família, sem amigos, você acaba vivendo uma prisão intelectual. Os últimos 10 anos de casamento aniquilaram qualquer possibilidade de eu ser uma mulher que pensasse por conta própria, que tivesse interesses particulares. Eu fiquei mal, mas eu não sou louca, não tenho medo de dizer, passo por qualquer avaliação psiquiátrica. Eu vivi uma violência psicológica grande, porque ele tem um pensamento muito binário. Quando eu fazia alguma coisa que ele não gostava, por exemplo, ele não me dava o dinheiro no mês. Eu fiquei muito tempo calada, porém chegou uma hora que eu comecei a discordar de certas coisas, eu queria debater, eu trabalhava com ele, continua. Em uma coluna de 2017, Constantino escreveu sobre a importância de ouvir relatos de ex-mulheres. Eu prefiro observar o que as ex-mulheres têm a dizer sobre os políticos, pois elas conhecem seus maridos, sem as máscaras criadas pelos marqueteiros ou jornalistas. Em 2020, Constantino foi demitido de veículos que trabalhava, após fazer um comentário em que culpou uma vítima pelo estupro que ela sofreu. Ele foi recontratado pela Jovem Pan 2 meses depois, foi desligado de novo em 2023, quando a emissora começou a ser investigada por veicular conteúdo golpista.
Dando o outro lado pela responsabilidade jurídica, Ana, depois que a agência pública procurou o Rodrigo Constantino para ouvir a sua versão, ele não respondeu diretamente à reportagem, mas fez uma postagem no X. Eu fui procurado hoje pela jornalista esquerdista Amanda Audi, alegando estar trabalhando numa matéria, entre aspas, sobre um processo judicial da minha ex-mulher para voltar a ter contato com o filho, diz um trecho. Na postagem ele confirma que a ex-mulher não vê a criança desde 2022 e que há uma decisão judicial americana de que ela, a ex-mulher, precisa passar por um processo de reunificação com um psiquiatra para poder vê-lo, o que é melhor interesse dele. Ele ainda afirma que pode apenas lamentar que a mãe resolveu fazer um circo da situação e que o que vier do Brasil será apenas ignorado. Eu não sei nem como qualificar toda essa história. É bem absurdo. Uma parte de mim eu não consigo expressar por conta do ódio que isso me desperta. E a outra parte o advogado não me deixa falar. Então eu vou tentar amarrar um ponto aqui. O chat, quando começaram, né, quando você começou a descrever o caso, o chat levantou, e aí eu vou puxar para o assunto que eu conheço, desculpa. Claro. O chat levantou o ponto, isso é alienação parental. Eu poderia concordar. No entanto, a alienação parental é um conceito que não existe, é um conceito pseudocientífico que foi inventado por um picareta, sabe? Um picareta defensor de pedofilia, né? Que é o que Constantino meio que tá fazendo com a ex-companheira, não com esse nome. Não com esse nome, tá? Eu só não digo que isso é alienação parental, porque isso é um conceito pseudocientífico, tá? O que ele tá fazendo é talvez melhor definido como... Não posso definir porque os advogados não deixam. Então eu vou falar o que os advogados me permitiriam falar. Se estivesse no Brasil, Constantino usaria a lei de alienação parental para tirar o filho da mãe facilmente, tá? É só isso que eu posso te dizer. Ele usaria a lei da alienação parental, embora ele esteja fazendo aquilo que seria enquadrado, entende? Né? Como o que a lei tenta dizer que está protegendo, né? Ela seria usada facilmente para garantir a guarda para ele. Porque é esse tipo de expediente, assim, né? A mulher é louca, a mulher não tem condições e tal, enfim. E o que ele está usando são as leis dos Estados Unidos da mesma forma, né? Uma jogada jurídica aí para garantir que a mãe não tenha acesso à criança. Enfim, tem o agravante de estar em outro país ainda por cima. Em outro país, que eu acho isso perverso. Deixa eu falar uma coisa que acho que não tem problemas jurídicos e só dizer uma coisa no meu papel aqui de minoria macho hétero cis. Homens, eu não tenho filho, mas eu gostaria muito de eventualmente ter filho em alguma parte da minha vida. Jamais usem a criança como problema do seu relacionamento. Tanca as suas brigas, tanquem as suas discordâncias. Não façam isso, é desumano. Essa criança tem que ter uma mãe, especialmente se a mãe quer ter contato com ela. E pela apuração da Amanda, eu não sei o que passa na cabeça do Rodrigo Constantino, estou morto de curiosidade, inclusive, mas pelo que me consta, parece que é uma boa mãe. A questão dela querer trabalhar fora ou dela não querer mais ter relacionamento com ele não tem absolutamente nada a ver com essa criança. Tem muita coisa que... Enfim, eu não consigo... Tranquilo. Enfim... Ficamos por aqui. Não é o primeiro... não tô falando desse caso específico, mas é muito comum que existe o que se chama de violência vicária, né? Que é você machucar a criança para poder machucar a mãe, porque a mãe se recusa a fazer aquilo que você quer. E com muita frequência a violência vicária ela é habilitada e ela é executada através do judiciário. O que me surpreende não me surpreende, mas enfim, o que é diferente é que nesse caso não é do Brasil, é nos Estados Unidos, mas os procedimentos são os mesmos.
enfim. O chat falou só mais uma coisa, tá? Sobre a posição política do Rodrigo. Quero problematizar isso pro nosso campo também. Tem muito homem de esquerda que faz isso também, tá, gente? Assim, tá? Eu não vou nem entrar nesse mérito, tá? Eu podia dizer assim, não, essa galera é defensora da família e tal. Sim, é a hipocrisia de sempre. Mas não é prerrogativa do campo da direita. Isso é uma democracia entre os homens. A quantidade de merda que o macho faz realmente uma montante. Ser tóxico não é uma prerrogativa do homem de direita, e ser um pai que usa criança pra machucar a mãe também não é prerrogativa do homem de direita, não, tá? Infelizmente, vamos nos libertar dessa ideia, porque ajuda a gente a proteger crianças e adolescentes que não tem absolutamente nada a ver com o posicionamento político de seus pais. Vamos lá. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. A gente conseguiu sorrir no final desse corte. Eu tô rindo de nervoso, eu não sei tu, mas assim, tô bem. Voltamos em instantes para mais assuntos que me farão ficar vermelha de ódio do dia. Beijos.